Pergunta rápida para você, ouvinte. Se você tivesse 5 segundos para me dizer quais são os tribunais que incorporam o judiciário brasileiro, você saberia me dizer? Eu vou colocar um timer aqui de 5 segundos na tela para você. Passou o tempo. Se a sua resposta foi, Gustavo, não faço ideia do que você está falando, fica até o final desse vídeo, porque ele é um prato cheio para você hoje. Solta a vinheta. Agora sim, olá você ouvinte da Rádio Yes, muito bom dia, boa tarde e boa noite. Me chamo Gustavo Murmel e você está no bloco Assim é Direito, o seu momento jurídico semanal. No episódio de hoje a gente vai falar de um assunto teoricamente simples, contudo, dependendo da forma com a qual ele é explicado, pode gerar uma certa confusão na cabeça dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, dependendo da forma com a qual ele é expresso em revistas, jornais, veículos de comunicação em geral, redes sociais, pode ocasionar uma espécie de bola de neve mental naquele que consome o conteúdo em si e acaba levando para os debates de forma geral. Então pode ocorrer um desencontro de informações entre locutores, entre interlocutores, e pode ocasionar grandes desentendimentos por falta de conhecimento específico dessa matéria. Eu estou falando em especial, como vocês já puderam extrair da nossa conversa prévia aqui à vinheta, da organização / estrutura do Poder Judiciário. É um assunto, como eu disse, teoricamente simples, vou tentar fazer uma explicação mais enxuta possível para os nossos ouvintes, mas antes de tudo eu gostaria de convidar os nossos ouvintes a seguirem a Rádio Yes no Instagram, @radies2023cwb, bem como acompanhá-lo em seu site oficial, radies.curitiba.br. Lembrando também que esse programa ficará disponível no YouTube, no canal oficial da Rádio Yes, podendo você se tornar um inscrito no canal também. Vamos lá, pessoal, convido vocês também que estiverem ouvindo esse programa gravado, assistindo o programa gravado, pausem um instante e sigam lá a Rádio Yes nos seus canais oficiais. Muito conteúdo de qualidade está sendo produzido e disponibilizado para todos. É uma boa oportunidade para todos. Agradeço. Vamos lá então para o nosso corpo agora do nosso vídeo? Inicio dizendo que não é surpresa que o nosso Poder Judiciário é composto por vários órgãos que exercem uma função de fiscalização das nossas relações interindividuais. Afinal, o direito ele surge como uma forma de regulamentação das relações entre indivíduos, sendo necessário que tenhamos entidades que exerçam a fiscalização das nossas relações, então, para que o direito cumpra com a sua funcionalidade principal. Contudo, para que vou trazer uma surpresa para muitos, esses órgãos eles estão inseridos numa espécie de sistema, podemos assim dizer, um sistema de hierarquias e competências entre si, de modo a garantir uma plena aplicação da justiça, eu posso assim dizer. Esse sistema, essas regras de hierarquia e competência estão inseridas lá na Constituição Federal. Agora é o momento que eu assusto vocês, porque elas estão entre os artigos 92 e artigo 126 da Constituição Federal. Meu Deus, Gustavo, artigo 92 a 126, é muito artigo. Não vou ler esses artigos, você vai me explicar tudo, né, Gustavo? Sim e não. Como assim sim e não, Gustavo? Eu vou trazer uma explicação sucinta a respeito, então, do nosso sistema judiciário brasileiro, de como ele é organizado, contudo pela limitação do bloco, pela limitação do tempo, até pelo escopo do nosso quadro como um todo, questões como a competência originária, competência recursal, competência extraordinária dos tribunais em si, vou deixar a cargo do ouvinte fazer uma demanda específica por um episódio para tratarmos a respeito desses aspectos, ou também mandar mensagens nos canais oficiais da Rádio Yes para nós tratarmos de forma em off também a respeito desse assunto. Eu com muito prazer trato em mensagens privadas com os nossos ouvintes a respeito desse assunto, estabeleçamos um debate saudável a respeito disso sem problema algum, ou também, como eu disse, podemos gravar episódios específicos caso o nosso público demonstre interesse. Contudo, tendo em vista as limitações que temos aqui, manterei de uma forma mais uma linha de raciocínio única também para
aquela confusão toda que eu falei que pode ocorrer dependendo da forma com a qual esse assunto é abordado, tá bom, pessoal? Sendo assim, eu vou dar até um passinho pro lado aqui que a gente vai fazer um truque de edição novo hoje. A gente vai projetar aqui uma espécie de mapa mental, fui para o lado demais aqui, peraí, um mapa mental com todas as informações a respeito do Poder Judiciário brasileiro, como ele se estrutura. Por que eu digo isso? Porque olhando na estrutura do Poder Judiciário brasileiro segundo a Constituição Federal, o Poder Judiciário se organiza da seguinte forma. Apareceu o mapa mental aqui, pessoal. Peguem um momento aqui, se quiserem pausar o vídeo quando ele estiver gravado, podem pausar, mentalizem bem, gravem bem essa imagem porque ela vai ser de fundamental importância. No transcurso da explicação, algumas linhas, alguns círculos, algumas formas de destaque vão aparecer, então é uma espécie de conteúdo interativo hoje, tá bom? Analisando aqui, vamos ver que alguns tribunais estão acima de outros, alguns estão ao lado de outros e coisas similares. E essa lógica vertical que eu vou seguir principalmente. Então eu vou começar lá de cima e vou descer até o ponto mais baixo desse mapa, tá bom? Então, olhando na hierarquia dos tribunais, o primeiro de todos, lá em cima, pessoal, que ocupa a posição mais alta é o Supremo Tribunal Federal, vulgo STF, o famoso STF que ouvimos tanto nos jornais, o tribunal responsável pela guarda da Constituição Federal, o tribunal composto por 11 ministros que são de nomeação do presidente da República e que tem abrangência nacional suas decisões. Sua competência, não vou abordá-la em específico, encontra-se principalmente prevista no artigo 102, inciso 1º, a linha A até a linha Q da Constituição Federal. O que são alíneas, Gustavo? São os itens que derivam dos incisos, pessoal. São formas de dizer os itens, a gente coloca uma palavra específica que não se repita em outros assuntos, justamente para gravar mais fácil na leitura da legislação. O segundo tribunal que se encontraria abaixo do STF é o STJ, pessoal, Superior Tribunal de Justiça, que também é um órgão de abrangência nacional, cuja competência encontra-se prevista principalmente no artigo 105, inciso 1º, alíneas A até H da Constituição Federal. Tá certo, pessoal? Esses dois órgãos, eles são o que nós podemos apregoar, chamar, alcunhar de órgãos de superposição. O que são órgãos de superposição, Gustavo? São órgãos que tratam de normas mais de caráter geral do direito, ou seja, tratam da Constituição, das leis de caráter mais geral, ou seja, leis ordinárias, leis complementares, questões relacionadas. Aguardem episódios específicos que eu vou falar a respeito do que são, como são a hierarquia das normas do nosso direito brasileiro. Também é um assunto bem interessante que nós podemos tratar em vídeos futuros, se for do interesse dos nossos ouvintes. Certo, pessoal? Passados esses dois órgãos, a gente entra nas chamadas justiças. Justiças, Gustavo, o que são justiças? Não entendi esse assunto. Tô achando que você tá começando a falar um monte de abobrinha, Gustavo, eu vou sair da rádio, desculpa. Calma, calma, por favor, peço a sua calma, sua paciência. Sei que é um assunto que às vezes pode gerar essa confusão, mas vamos lá, que é um assunto, como eu disse, que é bem interessante quando você consegue pegar a totalidade como um todo. Vamos lá. As justiças são uma classificação criada pelo legislador. O legislador é aquele que cria o direito no sistema jurídico brasileiro, são uma terminologia criada para agrupar formas de administrar a justiça no Brasil. Ainda não entendi, Gustavo. Vou usar o exemplo, vamos usar na prática que fica muito mais simples. A justiça no Brasil pode ser dividida em comum e especial. A justiça especial vai ser a primeira que eu vou abordar. A justiça especial é uma justiça que compreende matérias, conflitos específicos em função da matéria que eles são tratados. Ou seja, temos a justiça especial em função de ser uma justiça do trabalho, uma justiça especial em função de ser uma justiça eleitoral e uma justiça especial em função de ser uma justiça militar. São as três justiças especiais que temos no direito brasileiro. Os tribunais que compõem então a justiça especial são os seguintes: na justiça do trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, os tribunais regionais do trabalho, TRTs, e os juízes do trabalho,
que são as varas do trabalho, que são o primeiro grau da Justiça do Trabalho. São as causas que envolvem relações trabalhistas, CLT, relações de emprego em caráter geral, e podemos por aí discorrer um pouco mais a respeito. Temos, além do direito trabalhista, então, os tribunais eleitorais, cujo lá em cima encontra-se o Tribunal Superior Eleitoral, TRE, o TSE, os tribunais regionais eleitorais, TRS, os juízes eleitorais e juntas eleitorais, que são o primeiro grau da justiça eleitoral. São causas envolvendo, como o nome já diz, direito eleitoral, questões de partidos políticos, eleições e questões afins também. Além dessas duas, temos a justiça militar. Lá em cima nela encontramos o Superior Tribunal Militar, STM, os tribunais militares, que são os TMs, e os juízes militares. São a organização da justiça militar. É uma justiça especial, englobando todos esses aí, por serem matérias específicas. São matérias de caráter específico, portanto é uma justiça especial. Ah, Gustavo, estou começando a entender do que se trata. Perfeito, você está no caminho e está entendendo. É isso que eu espero que a gente consiga com esse bloco de hoje. Vamos lá. O que não é especial incorpora a chamada justiça comum, que é uma matéria, podemos assim dizer, até residual. É o que sobrou. Se não é especial, é comum. E a justiça comum pode ser dividida em comum federal e comum estadual. A justiça comum federal compreende os chamados tribunais regionais federais, os chamados TRFs, e os juízes federais. A competência dos TRFs e dos juízes federais está estabelecida nos artigos 106 a 110 da Constituição Federal. Aqui também eu gosto de voltar no nosso episódio passado a respeito dos juizados especiais, que eu falei dos juizados especiais federais. Eles também incorporam a justiça comum federal. Além da justiça comum federal, temos a justiça comum estadual, que aborda os tribunais de justiça dos estados, TJPR, TJSC, TJRS e por aí afora. E também temos os juízes estaduais. A competência como um todo da justiça comum estadual está estabelecida nos artigos 98, inciso 1º da Constituição Federal e artigo 125 da Constituição também. Até aqui certo, pessoal? Eu creio que não tenha ficado nenhuma dúvida, porque, como eu disse, é uma matéria relativamente tranquila, né? Eu simplesmente peguei essa imagem que temos aqui, fui de cima para baixo e fui especificando. Não quis abordar, como eu disse, as competências de forma específica, senão o vídeo teria 40 minutos, eu acho que não é a nossa intenção. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem encaminhar para nós, que eu respondo com o maior prazer do mundo. Certo, pessoal? E é isso, pessoal. Isso que tínhamos para o nosso conteúdo de hoje. Em forma geral, então, a gente pode perceber que o nosso poder judiciário ele tem uma estrutura bem complexa, podemos assim dizer. Uma estrutura que permite uma triagem maior dos conflitos, colocando eles em uma espécie de gavetinhas bem específicas para sua resolução, e que permite uma boa triagem a respeito deles, né? Não vamos ter uma resolução fora da sua respectiva caixinha, podemos colocar dessa forma. E, gente, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas vocês podem encaminhar para as redes sociais oficiais da Rádio IES. E no mais, espero que vocês fiquem bem. E não esqueçam, conhecer os seus direitos é o primeiro passo rumo à justiça. Voltamos à nossa programação normal.